O assunto dos vídeos que iremos produzir estão relacionados com a escatologia bíblica. De vez em quando surge uma notícia na mídia, alguém afirmando que o mundo vai acabar em determinada data. Os menos avisados ficam temerosos e preocupados. Outros, ou por serem incrédulos, ou por já terem visto isto antes, fazem piadas a respeito. Eu, ao assistir um filme sobre o chamado arrebatamento, resolvi pesquisar o que se dizia a respeito desse tema na Bíblia Sagrada. Se você também tem curiosidade de saber mais sobre esse assunto, continue vendo os vídeos e que Deus lhe abençoe e lhe abra o entendimento. Eu dividi o assunto em vários vídeos, para não ficarem muito longos. Neste e nos próximos vídeos iremos abordar os seguintes assuntos: a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a manifestação do anticristo, a grande tribulação, a derrota do anticristo, o reinado milenar de Cristo na terra, a derrota final de Satanás, o juízo final, o novo céu e a nova terra. Devo ressaltar que em alguns desses temas há concordância das diversas correntes de pensamento, como é o caso da volta de Jesus para buscar sua igreja. Em outros temas, como o momento em que ocorrerá o arrebatamento, há discordâncias. Eu falarei aqui da visão pentecostal a respeito, respeitando sempre aquele que pensa diferente a respeito desses temas. Mas uma coisa é certa, não queira ficar aqui durante a grande tribulação. A boa notícia é que depende unicamente de você evitar isso. Amém? A Bíblia afirma que Jesus veio ao mundo para nos salvar da ira futura de Deus. É triste dizer isso, mas para quem não sabe, a ira futura de Deus é a condenação eterna daquelas pessoas rebeldes que serão lançadas no fogo do inferno. Em Efésios capítulo 5, versículo 6, diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, diz: quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E por que devemos acreditar em Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar para pagar de vez os pecados daqueles que acreditam nele. Crer nele é a chance que temos de escapar da ira futura de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Voltando ao assunto da escatologia, devemos dizer o seguinte, que a escatologia é o estudo das coisas que ainda estão por acontecer. O estudo feito aqui foi baseado nos versículos bíblicos que falam a respeito disso. Como eu disse, existem interpretações diferentes para alguns episódios. A Bíblia não deixa dúvidas de que irão acontecer a volta de Jesus em duas fases, o arrebatamento da igreja e um período de grande tribulação na terra. O pré-tribulacionista acredita que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação. O mid-tribulacionista acredita que o arrebatamento se dará no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionista acredita que ocorrerá após a grande tribulação. O estudo aqui apresentado foi baseado na tese pré-tribulacionista. E faço questão de aqui apresentar por dois motivos. Eu gostaria que os meus parentes, amigos e eventuais ouvintes desse vídeo fossem arrebatados para ficarem livres da grande tribulação. No entanto, se por acaso aqui ficarem, que não sejam enganados pelo anticristo.
lembrando que a Bíblia diz explicitamente que aqueles que colocarem a marca da besta e o adorarem já estão condenados. Sobre o arrebatamento e a volta de Jesus, vejamos o que a Bíblia nos diz. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O termo arrebatamento deriva da palavra raptus em latim e é equivalente à palavra harpazo em grego, e significa retirado rapidamente e com força. Em Mateus capítulo 24, versos 36 a 42, Jesus diz: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado a outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, 22 e 23, diz assim: Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui caberia uma pergunta: como será o corpo dos arrebatados? O apóstolo Paulo nos esclarece em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 a 54. Ele diz assim: Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós, que acreditamos na tese pré-tribulacionista, entendemos que o mais importante é que os arrebatados estarão livres de todas as aflições e de toda a perseguição e opressão que acontecerá durante a grande tribulação. Mas afinal, quem será efetivamente arrebatado? Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Uma pergunta: o que acontecerá com as crianças? A Bíblia não diz claramente, mas acredita-se que serão arrebatadas por conta da inocência. O próprio Jesus disse algo a respeito em Mateus, capítulo 19, versos 13 e 14. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos,
não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Esclarecendo, o arrebatamento será um evento que acontecerá de repente. As pessoas simplesmente desaparecerão. Vai haver muita especulação sobre o que aconteceu com esses desaparecidos. Porém, apenas os que conhecem a Bíblia Sagrada sabem que esse evento está previsto, certamente irá acontecer, só não se sabe quando. Por ocasião do arrebatamento, os vivos que não aceitaram Jesus, os crentes vivos que não abandonaram a prática do mal e do pecado, inclusive pregadores e pastores que deturparam a verdadeira palavra de Deus, não serão arrebatados, ou seja, permanecerão durante a grande tribulação. Os crentes não arrebatados farão parte da chamada Igreja Apóstata. Mas o que vem a ser a grande tribulação? Vamos começar pelas palavras de Jesus falando sobre esse período. Em Mateus, capítulo 24, versos 15 a 28. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado, que é o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, que nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e não haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres.